E o Coritiba está eliminado do Campeonato Paranaense. Na noite deste sábado, no Couto Pereira, o Coxa ficou no 0-0 contra a equipe do Cascavel. Como perdeu o primeiro jogo por 3-1 lá no Estádio Olímpico Regional no oeste do estado na semana passada, Coritiba deu adeus ao Campeonato Paranaense de 2023. Antônio Oliveira é o maior responsável. Coritiba deve trocar de treinador. Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Como sempre, começando fazendo pedidos para vocês. O primeiro deles, se inscrevam aqui no canal. A meta é chegar a 8 mil inscritos ainda durante o Campeonato Paranaense, pouco menos de um mês, 20, 25 dias, para conquistar aí 350 inscritos mais ou menos. Essa meta sendo atingida, sorteio de camisas de Atlético ou Coritiba para vocês que curtem aqui o canal. Então, se inscrevam aqui no De Olho no Jogo, espalhe o canal para os seus amigos, com quem você gosta de conversar sobre futebol, especialmente a dupla Atletiba. A gente tenta dar uma voz aí para todo o futebol paranaense, mas o foco acaba caindo aí na dupla Atletiba. Então, conto com a colaboração, conto com a contribuição de todos vocês. Pois bem, para falar do Coritiba na noite deste sábado, já vou colocando aqui os melhores momentos da partida, cedidos aí pela N Sports, a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paranaense, porque foi um jogo muito claro, assim, né, muito fácil de se analisar e que também é desenhado, né? Era uma pressão do Coritiba contra o Cascavel, a equipe do oeste do estado, tendo a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 3-1, poderia até perder por 1-0 aqui no Couto Pereira, que se classificava, ficou postado basicamente todo na defesa. Em alguns momentos chegou a adotar linha de 6, em muitos momentos linha de 5, apenas o Lucas Coelho, centroavante, mais à frente. Lucas Coelho saiu ainda no primeiro tempo, mas basicamente esse desenho, assim, apenas um homem na frente para tentar receber a bola, dar sustentação ou partir em velocidade para puxar o contra-ataque. O Cascavel, nas minhas anotações, deu apenas uma finalização em 90 minutos, mais os acréscimos contra o Coritiba. Vão ter ali alguns chutes bloqueados, algum cruzamento que pode considerar como finalização, mas de qualquer forma, acho que esse número aí, que em um dos critérios apenas uma finalização, mostra qual foi a proposta da equipe do interior do estado. E, convenhamos, não dava para esperar muita outra coisa. Acho que ninguém aqui iria fazer diferente do Luiz Carlos Cruz. Já o Coritiba, que tinha essa função de correr atrás de reverter o cenário, correr atrás dessa desvantagem, tirar o prejuízo, o Coritiba não tinha muito segredo, ia precisar pressionar. E qual foi o caminho que o Antônio Oliveira fez? O Coritiba, ele entra em campo com os 4 atacantes, Caio César pela direita, Manga pela esquerda, com Pinho e Robson centralizados, tendo Bruno Gomes e Jesus Trindade na meia cancha. Só que o que era interessante em muitos momentos, o Coritiba ia revezando ali a distribuição, o posicionamento dos jogadores para tentar encontrar a melhor forma ali de pressionar o Cascavel, de levar perigo contra a meta do goleiro André Luiz. O Coxa ora atacava num 4-1-3-2, com o Jesus Trindade ficando próximo ali aos zagueiros, Bruno Gomes, Caio César e Manga vindo de trás, Robson e Pinho por dentro. Mas os melhores momentos do Coritiba, na minha visão, os que ele mais conseguiu levar o Cascavel assim para as cordas, né, fazendo analogia com uma luta de boxe, era quando o técnico Antônio Oliveira liberava bastante o Natanael, praticamente um ponta pelo lado direito, deixava o Bruno Gomes bem aberto pelo lado esquerdo do campo. E aí, Robson, Pinho, Caio César e Aleph Manga, os 4 jogadores, ou dentro da grande área ou muito próximo dela, com o intuito de levar perigo ali, ocupar, preencher a área adversária para a bola levantada levar algum tipo de perigo contra o goleiro André Luiz. E o Coritiba, sem contar os chutes bloqueados, foram 28 finalizações. Então, teve chegada do Coxa de tudo que é jeito, em bola levantada para a área, em chute de média e longa distância, finalização de dentro da área. Acontece que o goleiro André Luiz
é impressionante, assim como ele cresce contra o Coritiba. Em 2019, no Couto Pereira, ele pelo Toledo já foi um dos grandes personagens daquela partida na final da Taça Barcínio Sicupira, o primeiro turno do Campeonato Paranaense, já fez defesas importantes durante o jogo e pegou 2 penalidades máximas. Na noite deste sábado aí, fez pelo menos aí, nas contas do Antônio Oliveira, 3 grandes defesas, eu coloco até 4. Para mim, ali foram algumas defesas até impressionantes do goleiro André Luiz. Lembrou muito ali o João Paulo, ano passado, no Copa do Brasil, no Coritiba e Santos, vitória por 1-0 do Coxa, uma atuação de gala ali do goleiro santista, e isso acabou se repetindo na noite deste sábado. Então, contra o Cascavel nesse 0-0, pode até parecer contraditório, porque o Coritiba foi eliminado, tá elogiando, mas falando de desempenho, atuação, para mim foi o melhor jogo do Coritiba na temporada. Foi um filme repetido de, por exemplo, São Joséense, 0-0 com São Joséense, Coritiba e Londrina 1-0? Foi. Só que naquelas partidas você tem alguns asteriscos. Por exemplo, contra o Londrina, o jogo que o Coritiba venceu, você tinha recortes muito grandes sem o Coritiba pressionar, sem o Coritiba chegar contra a meta do Londrina. No primeiro tempo, por exemplo, foram 10, 15 minutos de muita pressão. Isso só voltou a acontecer aos 35, 40. Ou seja, teve um recorte grande, sem o Coritiba levar algum tipo de perigo contra a meta adversária. Contra o São Joséense, conseguiu ali ter muito volume, mais de 30 e poucas finalizações, 33, se não me engano, naquela ocasião, mas também ali muito mais na base do abafa, numa única forma, do que propriamente com chegadas, com repertório. No jogo deste sábado, o Coritiba conseguiu, já disse aqui, chegar em todos os cenários, em bola cruzada, bola trabalhada, chute, jogada por dentro, chute de fora da área. Acontece que a bola não entrou. Então, apesar de ter sido um resultado com consequência gravíssima, né, Coritiba eliminado do Campeonato Paranaense na fase quartas de final, é óbvio que é uma campanha decepcionante, é óbvio que pode sim tratar ali como um vexame, porque Coritiba e Atlético são equipes, são elencos bem superiores aos demais, são os times da Série A, são os mais tradicionais. O Mano, que o Coritiba colocou mais de 30 milhões de reais aí no mercado para formar o time, é óbvio que é decepcionante, que pode sim ser tratado como um vexame, mas falando do jogo em si, para mim foi o melhor jogo do Coritiba na temporada 2023. Não marcou gol, primeiro pelo mérito do goleiro adversário, segundo até um quê de azar também, né? Vamos falar a verdade, 2 bolas na trave, algumas bolas passando muito perto, mas aí é um ponto que me preocupa. Porque não dá para a gente tratar esse cenário, hoje a bola não entrou, neste sábado a bola não entrou, como uma exceção. O Coritiba, em 13 jogos no Campeonato Paranaense, marcou 14 gols. Contra o São Joséense, o Coritiba finalizou 34 bolas, 33 bolas. Contra a equipe do Cascavel, o Coritiba finalizou 31 bolas, ou seja, em 65 finalizações, nenhum gol marcado, contra times da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. É algo ali que, alguma coisa você vai precisar melhorar. Até fiz esse questionamento ao técnico Antônio Oliveira na entrevista coletiva, estava trabalhando ali pela Rede Massa na partida, tive a oportunidade de participar da entrevista coletiva e perguntei como ter o melhor aproveitamento no sistema ofensivo. Ele disse que, na visão dele, o mais difícil é o criar, que uma hora a bola vai entrar. Acontece que tem entrado pouco em 2023. É claro que aí você pode apontar que é mais uma questão individual dos atletas, que precisa reforçar o setor, mas também acredito que algum tipo de trabalho, algum tipo de tranquilidade, de melhorar a tomada de decisão. Tiveram algumas finalizações nesses jogos em que o Coritiba se precipitou, né? Poderia ter trabalhado melhor a bola, acabou chutando, mas são questões ali que acredito que podem sim ser revisadas, podem sim ser discutidas internamente para melhorar esse desempenho, porque eu pelo menos não consigo tratar como normal aí em 14 jogos no campeonato, em 13 jogos do Campeonato Paranaense, apenas 14 gols marcados, e sendo uma das equipes aí que mais finaliza, e talvez com os números do jogo deste sábado possa até alcançar esse patamar aí da equipe que mais finaliza e termina com o 7º ataque. Convenhamos, o Coritiba não enfrentou nenhuma grande defesa do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, para justificar um aproveitamento ali ofensivo
tão baixo. Falando agora de alguns destaques ali do jogo. Para mim, Bruno Gomes, partidaça do Bruno Gomes, representou muito assim, né, esse espírito aí do Curitiba de tentar situações diferentes. O Bruno fez 3 posicionamentos diferentes no jogo deste sábado. O Bruno começou por dentro, teve boa parte ali da primeira etapa jogando bem aberto pelo lado esquerdo, conforme já destaquei, e terminou o jogo como lateral direito. O Antônio Oliveira sacou o Natanael, colocou o Marcelino Moreno, e aí o Bruno Gomes veio fazer a lateral direita. Então, para mim, dos jogadores do Curitiba ali, o Bruno Gomes, o melhor jogador em campo. Do lado do Cascavel, acho que não preciso nem falar, né, do goleiro André Luiz e o volante Jaci, camisa número 5, jogador bem alto, muita força física, ganhou muitos duelos por ali, mas também tivemos ali algumas decepções no Curitiba, né? E aí eu vou citar 2 jogadores no duelo deste sábado. Aleph Manga, mas pouquíssimo participativo e com muitos erros técnicos, né? Errou alguns passes, erros em tomada de decisão, tinha que tabelar, tentava um chute, tinha que cruzar, tentava um outro tipo de jogada. E o Rodrigo Pinho. O Rodrigo Pinho, quem acompanha aqui o canal, sabe que eu fiquei bem animado com a contratação do Pinho, vi um salto de qualidade para o Curitiba no setor, ele é bem superior ao Léo Gamalho, bem superior ao Adriano Martins, bem superior ao Cadorini, só que nos números ali o Pinho fez um Campeonato Paranaense, vamos falar a verdade, decepcionante, né? Apenas 5 gols marcados, e no jogo deste sábado, não dá nem para reclamar que a bola não chegou. É claro, tiveram alguns lances que levou azar, como a bola na trave, mas ele teve pelo menos 4 finalizações e que poderia ter mudado ali o caminho da partida, poderia ter mudado o rumo do Curitiba no campeonato. Então considerei uma partida baixa ali do Rodrigo Pinho, foi bastante participativo, é verdade, mas uma das tarefas ali do camisa 9 é ser decisivo, é ser um jogador ali que consiga concluir a jogada, consiga definir os jogos. Pinho teve oportunidade para isso num jogo importante para o Coxa, acabou não tendo êxito. Campanha do Curitiba, já falei aqui, vexatória, né, decepcionante. E aí outro ponto que também me chama a atenção. Em 13 jogos no Campeonato Paranaense, Curitiba teve 6 vitórias. Ou seja, não venceu mais da metade dos duelos. Se, por um lado, eu estou dizendo aqui que o jogo deste sábado, na minha visão, foi o melhor do Curitiba em 2023, por outro, a gente não pode ficar preso só a ele, né? Você tem que olhar o todo. E o Campeonato Paranaense do Curitiba é, sim, decepcionante, tem sim que fazer cobranças ao técnico Antônio Oliveira, aos jogadores, mas não faria ali mudanças, pelo menos neste momento, até porque terça-feira já tem outro confronto decisivo, duelo eliminatório, Copa do Brasil, fazendo uma bolada aí contra o Criciúma, mas que algumas peças precisam ser cobradas, que melhorias no elenco, no time titular e também no elenco precisam, indiscutível, e também algum tipo de cobrança ao técnico Antônio Oliveira. Não dá para achar normal o Curitiba cair nas quartas de final e em 13 jogos no Campeonato Paranaense vencer apenas 6, tendo marcado 14 gols. São alguns números aí que chamam a atenção. Por outro lado, volto a falar aqui para deixar muito claro para todo mundo, não faria mudança neste momento. Para mim, o jogo desse sábado, apesar da eliminação, apesar do resultado decepcionante, pode sim ser um dos caminhos para o Curitiba aí na sequência, inclusive nessa sequência no curto prazo, já que terça-feira tem um jogo importante contra o Criciúma e o cenário deve ser bem parecido, mas não pode se dar o luxo de desperdiçar tantas oportunidades, algo que vem sendo recorrente aí na vida do Curitiba em 2023. Mas agora quero saber de vocês, como que vocês avaliaram Curitiba 0, Cascavel 0? Concordam que foi o melhor jogo do Coxa na temporada ou tô completamente maluco? Mais uma vez aí não jogou nada, resultado vergonhoso, ninguém foi bem. Comentem aí livremente aqui na caixa de comentários, sempre que eu posso eu vou respondendo vocês, e marquem na agenda de vocês nessa segunda-feira, 8 horas da noite, live aqui no De Olho no Jogo, para repercutirmos aí os jogos das quartas de final do Campeonato Paranaense, consequentemente a eliminação do Curitiba. Para fechar, KTO.com, uma grande parceira do De Olho no Jogo, acessa lá, faça o seu registro, use o cupom De Olho no Jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus. Tem campeonato estadual, tem campeonato internacional, tem Copa do Brasil, tem cotação, ali tem odds para todos os tipos de campeonatos de futebol e também outras modalidades esportivas, MMA, UFC, boxe, Bellator,
Surf tá tendo Mundial, circuito de Mundial, tem lá na KTO.com. Entre lá, faça o seu registro, use o cupom de olho no jogo, você ganha 20% de bônus. Mas então é isso, galera. Quero saber agora de vocês como que vocês avaliaram aí o Coxa no Paranaense 2023. Se alguém mandou bem, se alguém mandou mal neste sábado aí diante da equipe do Cascavel. E se Antônio Oliveira, vocês também dariam aí um voto de confiança, manteriam o treinador português ou já fariam algum tipo de modificação no comando técnico do Coritiba? Um abraço a todos, uma ótima semana e nos falamos nesta segunda-feira à noite.